Matheus Paroneto, eu sou de Cuiabá. Eu fiz um ano de high school nos Estados Unidos, em St. Thomas More. Joguei futebol lá. Ganhei jogador da conferência, jogador do estado. Também ganhei alguns prêmios acadêmicos, eu era da Dean's List. E agora eu acabei de terminar o meu primeiro ano na faculdade. Estou indo para Dominican College, em Nova York. E ganhei algumas premiações de futebol, jogador da semana da minha conferência, ganhei seleção do campeonato dos playoffs. E é uma grande experiência para mim. Então, como todo mundo sabe, o futebol no Brasil é muito difícil. Para você se tornar um jogador profissional, que é o sonho de muita gente, você tem que se abdicar de muitas coisas. E muitas vezes você não tem essa chance de talvez se abdicar da escola, talvez sair da escola para continuar treinando num nível maior. Então, eu vejo para todos que têm essa paixão pelo futebol, para todos aqueles que gostariam de tentar ser profissionais, mas não tiveram oportunidade, e aqueles que querem jogar e estudar também, uma oportunidade muito grande é ir para os Estados Unidos, porque lá, diferente daqui, você jogar a bola e você estudar vão juntos. Então, assim que eu cheguei lá, eu pude perceber que, assim, estudando aqui, chega uma hora que você tem que decidir. Vou tentar ser jogador e vou meio que diminuir meu nível escolar, ou eu vou diminuir meu nível de treinamento, parar de jogar só mais por brincadeira e estudar para entrar numa faculdade. Então, eu aconselho para todo mundo que tem esse sonho de jogar bola e que também quer estudar, quer se formar, ir para os Estados Unidos é uma grande oportunidade para isso. Então, para todo mundo que pensa o que é ser um atleta e estudar ao mesmo tempo, pensa que é, por exemplo, como é aqui no Brasil. Você tem os seus treinos, muitas vezes 2 vezes por semana, e estuda normal, mas não. Nos Estados Unidos, quando você é um atleta estudante, você se dedica como um atleta profissional, mas também é um estudante normal. Durante as temporadas, na high school, no ensino médio, você tem sua temporada, você joga, você estuda e você vai se dedicando normal, muito parecido com o Brasil. Mas à medida que você entra na faculdade, você se torna um atleta que treina todos os dias, de vez em quando 2 períodos, você viaja para jogar. Como um profissional, você viaja 2, 3 vezes por semana, tem jogos toda semana, tem uma pré-temporada, tem uma preparação. E, ao mesmo tempo, você não pode faltar aula, você tem que manter suas notas altas para poder jogar. Então, é uma dedicação maior, mas que vem natural. 70%, 75% dos alunos atletas dos Estados Unidos falam que tem notas melhores durante a sua temporada, porque com a temporada você vai para aula, você acorda mais cedo, você está sempre ativo e não pensa muito em faltar aula, porque assim, você tem que manter suas notas e tem que se dedicar no esporte também. E com isso, geralmente, a maioria das vezes, o atleta estudante nos Estados Unidos geralmente está mais envolvido na faculdade, conhece os outros atletas, tem mais as festas para ir, festas que muitas vezes só vão atletas, eles estão sempre convidados. Por ser atleta, o seu nível de socialização é muito maior. Então eu acho que até no quesito lazer, ser um atleta estudante é melhor, que por mais que você talvez tenha menos tempo, você tem mais oportunidades de fazer o que você, assim, ser convidado para festa, ir à festa, conhecer mais pessoas. Então eu acho que é uma vantagem até para o seu lazer. O nível de futebol nos Estados Unidos é curioso. A gente pensa nos Estados Unidos como um país ruim de futebol. E quando eu fui para lá na high school, no ensino médio, aonde eu joguei com gente que não sabia chutar a bola, que não sabia nem qual que era a perna boa, direita ou esquerda, tão ruim que o pessoal era. Mas conhecendo, jogando em clubes que tem alunos do ensino médio, você vê que assim, é um esporte que está crescendo muito no país. E uma coisa que eles valorizam muito é serem atletas. Então, à medida que você sai do nível do ensino médio e entra no nível da faculdade, você percebe que assim, muitas vezes você não está jogando contra os melhores jogadores com a bola no pé,
talvez até não conheçam muito do jogo, conheçam assim, as coisas do campo, que talvez você ache aqui no Brasil em todo lugar. Mas é um jogo intenso, são 90 minutos corridos o tempo todo, todos os jogadores são atletas, então assim, você não tem espaço na bola, é um jogo diferente, é um jogo que talvez lembre um pouco o futebol inglês, e assim, a adaptação a esse jogo é difícil, porque o tempo na bola que você tem no Brasil, você não tem lá. Então, o nível do futebol lá, que talvez seja ruim no ensino médio, tem os jogadores bons, que quando vai para a faculdade, é um nível que, se você não estiver preparado, você não consegue jogar. E isso é uma coisa que eu achei muito interessante, porque quando cheguei lá no ensino médio, eu consegui jogar tranquilamente pela falta técnica dos jogadores. Mas quando você chega na faculdade, eles superam muito a falta técnica na parte física. E isso é uma coisa que é bem legal e que deixa o nível de competição muito alto. E eu acho que morar nos Estados Unidos é uma coisa diferente no fato, assim, aqui no Brasil, eu acho que no mundo inteiro, a gente assiste muito filme americano, filme feito nos Estados Unidos, mas fica com isso de filme na cabeça. E quando você muda pra lá, você tem a oportunidade de viver, de morar nos lugares que os filmes aconteceram. Você poder, assim, ter perto de você, talvez uma Times Square, e saber que, assim, vários filmes invadiram a Times Square, destruíram a Times Square. Saber que você está vivendo, talvez, cenas de filmes. Ver, assim, vizinhanças, casas, e lembrar, putz, eu vi um filme que era desse jeito, assim. Eu achei uma experiência pra mim que foi, assim, incrível. Foi saber que, assim, coisas que a gente não tem aqui no Brasil, por exemplo, primeira festa que eu fui lá, sabe, putz, realmente existem os copos vermelhos, existe o jogo de ping-pong que joga bolinha no copo, então são coisas assim que talvez você vê no filme e, assim, não saiba, assim, imagina aquilo só como filme, mas realmente aquilo é verdade. Você vive uma vida experimentando coisas que você talvez conhecesse, mas não conseguisse assemelhar aquilo com a realidade. E isso eu acho que é uma coisa que acontece lá e é inexplicável, é uma coisa muito boa. Para mim, trabalhar com a CS Educational foi muito bom, porque assim, eu acho que eu fui até o primeiro cliente deles e assim, o fato de ser uma empresa crescendo, eu senti muito confortável por sempre ter contato. Assim, eu acho que quem quer estudar fora, quer estudar nos Estados Unidos, às vezes fica assim, com medo de o que eu vou encontrar, se eu vou ter suporte, com quem que eu vou falar caso eu precisar. E o bom da CS Education é que, assim, você tem o Clayton a todo momento. Eu sempre que precisei, quando eu fui a primeira vez sozinho, fico doente. Ou coisas pequenas também, quero ir para tal lugar, o que eu faço? Tudo que eu precisei, tanto em necessidades quanto em curiosidades, lazer, sempre tive acessível a todo momento alguém para me aconselhar. Então, eu acho que, assim, a segurança que a empresa passa é muito boa, por sempre ter esse contato. E também, se eu puder indicar, eu indicaria, assim, eles por esse fato de ser, assim, do Clayton ser um americano que tem essa facilidade de lidar com todos os problemas lá. Porque muitas vezes, talvez eu sabia o que eu queria, mas muitas vezes eu não sabia falar. Então, assim, para tudo, até para coisas pequenas. Um dia eu precisava mandar um e-mail. Eu falava, Clayton, tem como você digitar o e-mail e eu só repassar? E sempre, tudo que eu precisei foi sempre muito bem atendido e sempre atendido rapidamente, que eu acho que foi fundamental, até para eu conseguir ir para a faculdade, falar com os treinadores, conseguir times para jogar. Eu acho que é uma empresa que dá todo esse apoio nesse quesito, tudo que você precisar e com rapidez e velocidade, que eles são acessíveis sempre, a todo momento, independente. E por ser americano, ele consegue fazer as coisas melhor do que talvez um brasileiro faria, pelas facilidades do inglês. Se eu precisar dar um conselho para você que quer ir para os Estados Unidos, eu acho que, assim, tente sempre estudar, porque eles valorizam muito as suas notas lá. Até para você entrar na faculdade, muitas vezes não tem uma prova, mas as suas notas
serem boas, isso vai te ajudar muito. Aconselho você também a estudar inglês, fazer muito inglês, porque isso não é só importante para você lá, mas vai ser importante para você na sua vida inteira. Ter esse inglês, isso vai te ajudar no seu emprego e vai te ajudar em tudo na sua vida. Eu acho que no quesito futebol, eu acho que se você puder chegar lá o melhor fisicamente possível, vai te ajudar infinitamente. Porque assim, você vai chegar lá como brasileiro, todos vão esperar de você ser um muito bom jogador, porque essa é a visão do mundo de um jogador brasileiro. Só que o mundo também tem uma visão do brasileiro como jogadores que não, especialmente os americanos, veem os brasileiros como muito bons, mas que não estão em forma, que não conseguem correr os 90 minutos. E para jogar lá, você tem que ser assim, estar bem para jogar os 90 minutos, para trombar o tempo todo, é um jogo muito contato físico. Então, assim, se você chegar preparado para isso, você vai estar sempre um passo à frente deles. Então, se você assim está pensando em ir, você tem que pensar em tudo isso, mas pensar também em quanto antes você conseguir ir, mais você vai aprender coisas que serão importantes para você no futuro. Então, se você quer ter essa experiência de jogar na faculdade, se você quer ter a experiência de poder continuar jogando bola, ter uma vida assim, ter uma estrutura muito boa, uma estrutura profissional e também estar estudando, sair com um diploma de faculdade, eu acho que você tem que pensar em ir para lá o quanto antes. Porque quanto antes você chegar lá, mais inglês você vai aprender, suas notas vão subir, você vai entender o jeito que eles jogam e conseguir se adaptar ao jeito sem perder o que você já tem, a sua técnica, seu estilo brasileiro você não vai perder, mas você vai conseguir aplicar se adaptando ao estilo de jogo deles. Então se você pudesse, se você seguir todos esses conselhos, eu posso te garantir que você vai fazer sucesso lá e vai conseguir, se isso mesmo for o que você quer. Então, morar nos Estados Unidos é uma experiência muito boa, mas no começo ela foi muito difícil. A adaptação, morando num país diferente, a língua, a comida, são coisas que às vezes fazem a gente querer desistir. Mas eu acho que mudar para os Estados Unidos é uma boa experiência, porque assim, mesmo com essas dificuldades, quando eu fui primeiro para high school, foi difícil a adaptação, fazer amigos, a comida deixava passando mal. Mas à medida que você vai se adaptando, você percebe que é uma experiência que você vai levar para a vida toda. Saber que você pode ir para qualquer lugar do mundo, conhecer pessoas novas. Agora na minha faculdade, no meu time de futebol, tem pessoas da Europa, América do Sul, dos Estados Unidos mesmo. E é bom você saber que você numa roda pode conversar com pessoas de culturas diferentes, pode conhecer países diferentes e monta amizades no mundo inteiro, sabendo que toda vez que você sair de casa, você pode conhecer outra pessoa em outros lugares. E mais importante que isso, ter o inglês fluente, que você só vai conseguir morando lá, te dá essa capacidade de todo lugar que você for, ser capaz de comunicar com todo mundo. Então isso é uma coisa que você indo para lá, você vai ter com você para sempre. Então, para todo mundo que quer ir para os Estados Unidos, jogar um esporte, estudar, fazer uma faculdade lá jogando esporte, um conselho que eu daria é pensar isso o quão mais cedo possível. Por quê? Porque coisas que você precisa para entrar numa boa faculdade lá são ter um inglês bom e ser visto pelos treinadores de lá. Então, o americano ele tem isso de procurar os jogadores o mais cedo possível. Então, se você tiver a oportunidade de ir para lá com seus 15, 14 anos, mais novo, talvez mais por aí, você vai ter a oportunidade de melhorar o seu inglês e também de jogar os campeonatos lá, ser visto por eles lá, o que vai te dar uma vantagem para ir para a faculdade e até para se destacar na faculdade também.